Evangelho segundo Lucas, páginas 06 a 10. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se. Jesus com 12 anos. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa, como de costume. Terminados os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém, procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviam o menino ficavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Quando viram, seus pais ficaram comovidos, e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos, angustiados, à tua procura. Ela respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ela lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. João Batista. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, e Lisânias, tetrarca de Abilene, enquanto Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, o filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías: voz de quem clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para ele. Todo o vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas serão endireitadas, e os caminhos esburacados, aplanados. E todos verão a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que iam a ele para serem batizadas: Víboras que sois, quem vos ensinou a querer fugir da ira que está para chegar? Produzi frutos que mostrem vossa conversão, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Nosso pai é Abraão, pois eu vos digo, Deus pode destas pedras suscitar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. As multidões lhe perguntavam: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram: Mestre, que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobreis nada mais do que foi estabelecido. Alguns soldados também lhe perguntaram: E nós, que devemos fazer? João respondeu: Não maltrateis a ninguém, não façais denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa, todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo, e ele respondia a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o trigo no celeiro, mas a palha, ele queimará num fogo que não se apaga. Assim e com muitas outras exortações, João anunciava ao povo. Mas o rei Herodes, por ele repreendido por viver com Herodíades, a mulher de seu irmão, e por causa de todos os crimes que cometeu, acrescentou mais este crime, lançou João no cárcere. Batismo, investidura e genealogia de Jesus. Enquanto todo o povo era batizado, Jesus, batizado, estava em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Ao iniciar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Ele era, segundo se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Omadã, filho de Er, filho de Jesus,
filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleia, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Edmim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Fares, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarug, filho de Reu, filho de Faleg, filho de Eber, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A tentação no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e, no Espírito, era conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo, durante 40 dias. Naqueles dias, ele não comeu nada e, no final, teve fome. O diabo, então, disse-lhe, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, não se vive somente de pão. O diabo o levou para o alto, mostrou-lhe, num relance, todos os reinos da terra, e lhe disse, eu te darei todo este poder e a riqueza destes reinos, pois a mim é que foram dados, e eu os posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém e, colocando-o no ponto mais alto do templo, disse-lhe, se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito para que te guardem, e ainda, eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, também foi dito, não porás à prova o Senhor, teu Deus. Terminadas todas as tentações, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Atuação de Jesus na Galileia. Início na Galileia. Nazaré. Jesus voltou para a Galileia, com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos, na sinagoga, estavam fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam, não és tu o filho de José? Ele, porém, dizia, sem dúvida, me citareis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui, na tua terra. E acrescentou, em verdade, vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem estas palavras, na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Jesus em Cafarnaum. O processo na sinagoga. Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava, aos sábados. Eles ficavam maravilhados com os seus ensinamentos, pois sua palavra tinha autoridade. Na sinagoga estava um homem que tinha um espírito impuro, e ele gritou em alta voz, que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir?
Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu. Cala-te, sai dele. O demônio então lançou o homem no chão e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram espantados e comentavam: que palavra é essa? Ele dá ordens aos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E sua fama se espalhava por todos os lugares da redondeza. Cura da sogra de Simão e outras curas. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo, com muita febre. Intercederam a Jesus por ela. Então, Jesus se inclinou sobre ela e, com autoridade, andou que a febre a deixasse. A febre a deixou, e ela, imediatamente, se levantou e pôs-se a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com diversas enfermidades, os levavam a Jesus. E ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele os repreendia, proibindo que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Anúncio nas cidades da região. De manhã, bem cedo, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, tendo encontrado, tentavam impedir que ele as deixasse. Mas ele disse-lhes: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E ele ia proclamando pelas sinagogas da Judéia. Vocação dos primeiros discípulos. Pesca milagrosa. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e, do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança mais para o fundo, e ali lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, pela tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus.